Oi, gente, estou aqui de volta e nesse segundo vídeo de hoje a gente vai continuar resolvendo mais alguns exercícios. Dessa vez a gente vai falar sobre discussão de um sistema. Classificar um sistema é resolvê-lo e dizer se ele é determinado, indeterminado ou impossível. Para discutir, a gente vai inserir uma letra a mais no sistema e dependendo do valor dessa letra, o sistema pode cair em uma daquelas classificações. Para isso, antes de seguir, eu queria acompanhar mais uma vez com você isso aqui, ó. Resumo geral. Para a gente classificar um sistema, a gente vai em cima do determinante. Quando a gente não tem o sistema completo, como nos exercícios anteriores, se a gente tiver o sistema completo, a gente resolve, classifica e beleza. Se a gente tiver um parâmetro embutido no meio, aí nós vamos ter que seguir esse caminho. Se o determinante dos coeficientes não for zero, automaticamente ele só tem uma solução. Agora, se ele for igual a zero, nós vamos ter que descobrir o que acontece com o sistema analisando as equações, se elas são incompatíveis ou se elas são impossíveis. Vamos então lá para o exercício. Ó, número 2. Qual é o valor de n para que essa terna, para que esse trio, seja a solução dessa equação? Isso daqui lembra muito os primeiros exercícios que nós fizemos. Para que esse trio seja uma solução dessa equação, é simples. Basta que o x na equação seja 2, o y na equação tem que ser menos 2 e o z nessa equação tem que ser igual a 1. Então a equação vai ficar 5 vezes o x que vale 2, menos 2 vezes o y valendo menos 2, mais n vezes 1 é igual, perdão, a 13. Então, descobrir quem é o n que torna essa terna uma solução é perguntar quando os x, y e z valerem aqueles valores, quem tem que ser o n para que a equação toda seja satisfeita. Bom, para que isso aconteça, nós vamos ter que ficar com 5 vezes 2, 10, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4, mais n tem que ser igual a 13. Então, a gente fica com 14 mais n igual a 13. Então, n vai ser 13, pula para lá, menos 14. 13 menos 14 que dá menos 1. Então, se o n for menos 1, então aquilo ali serve. Agora, nessa mesma ideia, pergunta: quais são os valores de k para que os sistemas a seguir sejam sistemas possíveis determinados? Ô, turma, esse sistema que você vê aqui, dependendo desse parâmetrozinho k, pode ser que uma solução da equação de cima sirva na equação de baixo também ou não. Para poder classificar um sistema, para que ele possa ser possível determinado, é necessário, é obrigatório que o determinante dos coeficientes não seja igual a zero. Então, o sistema é possível e determinado se, e somente no caso se, o determinante do sistema, o determinante dos coeficientes não for igual a zero. O determinante dos coeficientes, vamos começar pelos coeficientes de x. Olha só, coeficientes de x são 1 e 4. 1 e 4. Já os coeficientes do y são menos 4 e mais casinho aqui embaixo, mais o k positivo. Então, esse determinante não pode ser igual a zero. Vamos lá? Determinante, turma, na diagonal principal, multiplica e mantém o sinal. K vezes 1, K positivo. Na diagonal secundária, você multiplica e troca o sinal. Ó, menos 4 vezes 4 dá menos 16. No sentido contrário, troca o sinal. Essa conta não pode dar zero, então o K não pode ser menos 16. Conclusão, vamos botar um portanto aqui, portanto, o sistema é possível determinado se e somente no caso de o k não ser igual a menos 16. Então, se o k pode assumir qualquer valor que você queira, desde que não seja menos 16. Se o k for 15, se o k for 2, se o k for π, se o k for raiz de 7, qualquer valor de k que você escolhe vai tornar esse sistema com uma solução só. Pergunta: o que será que acontece quando k é igual a menos 16? É só a gente substituir e ver. Isso a gente vai fazer daqui a pouco. Mas ó, esse sistema só vai ter uma solução
Ele vai ter somente uma solução se o k não for menos 16. É isso que o exercício quer que a gente fale. Agora, na letra B, veja só, de novo. Nós queremos que esse sistema seja um sistema possível e determinado, mas isso só acontece quando o determinante dos coeficientes não é igual a zero. Então, o determinante dos coeficientes não pode ser zero. Vamos lá. Coeficientes, acho que esse daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ó. Coeficientes do x. Temos aqui 3 e menos 9. 3 e menos 9. Coeficientes do y. Na primeira equação é o 5 positivo, mais 5. Na segunda é o k positivo, mais k. É 5 e k. Então, essa equação, esse determinante não pode dar zero. Vamos lá? Diagonal principal, multiplica e mantém o sinal. 3 vezes k, 3k positivo. 5 vezes menos 9 dá mais com menos 45. No sentido contrário, troca o sinal. Essa conta não pode dar zero, então o 3k não pode dar menos 45. Então o k não pode dar menos 45 dividido por 3, que é menos 15. Ou seja, para que o sistema seja possível determinado, para que ele tenha uma solução só, seja ela inteira, seja ela quebrada, é necessário, é obrigatório que o k pode ser qualquer um menos, exceto o menos 15. De novo, o que será que acontece quando k é igual a menos 15? A gente não sabe, mas se a gente substituir, a gente descobre. Não é o que ele quer que a gente faça aqui. Então vamos já finalizar. Ó. Portanto, o sistema vai ser possível e determinado se, e apenas na condição, se, só se, o k não for igual a menos 15. Então você pode escolher qualquer valor de k diferente de menos 15, que ele vai ter uma solução só. Beleza? Agora, o que será que acontece? Bom, se o k for igual a menos 15, é porque esse determinante vai dar zero. Então, o sistema pode ser possível indeterminado ou impossível. A gente teria que substituir o valor do k na conta para verificar. Isso é o que nós vamos fazer no exercício número 4. E isso é o que corresponde a fazer a discussão de um sistema. Ó. Determine o valor de m que torna esse sistema possível determinado, indeterminado ou impossível. Ô, turma, vamos começar no possível e determinado? Veja só, o sistema é possível determinado se e somente no caso de o determinante não for igual a zero. Ou seja, vamos calcular aqui no canto, ó, o determinante não pode ser igual a zero. Então, o determinante dos coeficientes tem que ser diferente de zero. Coeficiente do x, 5 em cima, 1 embaixo. Coeficiente do y, menos 2 em cima e mais m embaixo. Menos 2 e m. Então, essa conta não pode ser igual a zero. Vamos lá, multiplicação cruzada. 5 vezes m, 5m. Na volta, menos 2 vezes 1 dá menos 2. No sentido contrário, troca o sinal. Então, o 5m não pode ser igual a menos 2. Então, m não pode ser igual a menos 2 quintos. Beleza? Muito bem. Então, a resposta da letra A vai ser: o sistema é possível determinado se e somente no caso de o m não ser igual a menos 2 quintos. Qualquer outro valor de m que você escolha vai transformar esse sistema num sistema de uma solução só. Ponto final. Agora, e SPI e SI, indeterminado e impossível? Bom, para que um desses ocorra, é preciso que o determinante seja igual a zero. A gente acabou de dizer que o determinante não é igual a zero quando m não é igual a menos 2 quintos. Vamos ver então o que acontece quando m é igual a menos 2 quintos. Ó. Para m valendo menos 2 quintos, o sistema vai ficar assim. Ó. Abriu o sistema. Opa. Abriu o sistema. Primeira equação, 5x menos 2y é igual a 8. Embaixo, x mais my é igual a 2. Só que a gente acabou de falar que dessa vez a gente quer descobrir o que vai acontecer quando m for menos 2 quintos. E tá horrível essa equação, hein? Vamos fazer o seguinte.
Vamos multiplicar a segunda equação por 5 para poder eliminar essa fração. Ó. Multiplicando por 5. 5 vezes x, 5x. 5 vezes isso vai ficar 5 vezes menos 2 quintos, corta, corta, é menos 2. Menos 2y é igual a 5 vezes 2, 10. Então, multiplicando a equação de baixo por 5, a gente vai ficar com 5x menos 2y é igual a 0, igual a 10. Na equação de cima, eu não vou mexer, 5x menos 2y é igual a 8. Parou. O que está acontecendo com m valendo menos 2,5, menos 2 quintos? Observe que a gente chegou em equações que são praticamente iguais, mas com resultados diferentes. São equações incompatíveis. Incompatíveis. Isso significa o quê? Que não existe nenhum número, nenhum parzinho de números xy que vão tornar duas equações diferentes com as mesmas contas, né, em amarelo, nos resultados diferentes. Isso significa que no caso do m ser igual a menos 2 quintos, o sistema é impossível. Então, o sistema é impossível no caso do m, e só no caso do m, ser igual a menos 2 quintos. Então, turma, tudo depende do m. Se o m não for menos 2 quintos, o sistema é determinadíssimo, tem só uma solução. Se ele for igual, aí ele é impossível. Bom, o que sobrou para o sistema ser indeterminado? Não sobrou nada. Então, não é possível que esse sistema seja indeterminado. Ou ele, nesse caso, ou ele é determinado ou ele é impossível. Beleza? Vamos resolver mais um. Ó, exercício número 6. Daqui a pouco a gente faz o 5. Sabendo que K é um número real, considere o sistema linear nas variáveis x e y. É correto afirmar que esse sistema tem solução para todo K? Que essa solução tem solução única para nenhum K? Que não tem solução se o K vale 1? E que ele tem infinitas soluções se o K é diferente de 1. Isso é verdadeiro ou falso? Olha, eu estou vendo que aqui ele falou do 1. Então vamos fazer esse teste? Vamos ver o que acontece. Para K valendo 1. Para K valendo 1, o sistema vai ficar x mais 1y é igual a 1 e x mais y é igual a 1. Se você jogar 1 no valor do K, ele fica assim. Observe, então, que esse sistema aqui vai ficar com duas equações iguais, duas equações equivalentes. Equações equivalentes sinalizam que o sistema é possível e indeterminado. Ou seja, que ele tem infinitas soluções quando K vale 1. Certo? Por causa disso, a letra C está errada. Não tem solução se o K vale 1? Está errado, né, gente? Se o K vale 1, ele tem infinitas. Tchau. Ah, tem infinitas soluções se o K é diferente de 1. Bom, a gente acabou de falar que ele tem infinitas soluções. Ele é indeterminado. Se o K é igual a 1. Então, essa afirmação também está errada. Aí sobraram letras A e B. Ó, tem solução para todo K? Ou não tem solução única para nenhum K? Veja que ele está falando de solução única. Um sistema tem solução única quando ele é possível e determinado. Para o sistema ser possível e determinado, é necessário que o determinante dos coeficientes não seja igual a zero. Então, o determinante dos coeficientes 1, 1, k e 1 não pode ser igual a zero. Vamos ver o que vai acontecer? Multiplicando aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, positivo. K vezes 1 dá K, trocou o sinal. No sentido contrário, troca, né? Então, menos K tem que ser diferente de menos 1, então K não pode ser igual a 1. Ô, gente, veja só. Aqui, a gente acabou de descobrir que se o K for diferente de 1, olha só. Organizando tudo. Vou organizar aqui bonitinho, ó. Se o K, primeira opção, se o K for diferente de 1, ou seja, for qualquer número que não seja 1,
O sistema é possível e determinado, só tem uma solução. Tá, mas o que acontece se o K for igual a 1? Bom, se o K for igual a 1, a gente já viu. Foi o primeiro teste que eu fiz. O sistema é possível e indeterminado. Ou seja, independente do valor que o K assuma, se ele é 1 ou se ele não é 1, ele vai ser possível de qualquer forma. Você consegue perceber? Ou seja, esse sistema nunca é impossível. Ou seja, não existe nenhum valor de K que torne esse sistema impossível. Por isso, a alternativa certa é que esse sistema tem solução para qualquer K. O único K que podia me dar problema é o menos 1. Mas mesmo o K valendo menos 1, vai fazer com que o sistema tenha infinitas soluções. Então, mesmo que o K seja menos 1, o sistema ainda tem soluções. No caso, serão infinitas. Beleza? Para a gente finalizar, vamos no exercício número 5. Olha só, discuta o sistema em função de K. O Kzinho é uma letra que está escondida aqui, ó. Bom, para a gente poder discutir o sistema, a gente parte do princípio perguntando o que precisa acontecer para que o sistema seja determinado. Para que o sistema seja determinado, o determinante do sistema, possível determinado, o determinante dos coeficientes não pode ser zero. Então vamos lá, o determinante dos coeficientes não pode ser zero. Então essa conta não pode ser zero. Então vamos lá, coeficiente do x, 1, 3 e menos 1. 1, 3, menos 1. Coeficiente do y, 2, 1 e 2. 2, 1 e 2. E coeficientes do z, 3, menos 1 e k. 3, menos 1 e k. Vamos resolver esse determinante aqui, ó. Dei até uma ampliada aqui para a gente ficar com as letras melhorzinhas. Copia as duas primeiras colunas, 1, 3, menos 1, 2, 1 e 2. E agora vamos lá na multiplicação na diagonal, ó. 1 vezes 1 vezes k, mantém o sinal, é k. 2 vezes menos 1 é menos 2, vezes menos 1 dá 2. 3 vezes 3 é 9, vezes 2, 18, mantém o sinal. Na volta a gente troca. 2 vezes 3, 6. 6 vezes k, 6k, trocou de sinal. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 2 dá menos 2, trocou de sinal. 3 vezes 1, 3, vezes menos 1, menos 3, trocou de sinal. Então, essa conta não pode ser igual a zero. Vamos lá? É menos 6 mais k dá menos 5k. 18 com mais 2 dá 20, com mais 2, 22, com mais 5, 25. Então, essa conta tem que ser diferente de zero. Menos 5k tem que ser diferente de menos 25. Dividiu por 5 e multiplicou por menos 1. O k não pode ser igual a 5. Então, discutir o sistema é dizer quando que esse sistema vai ter uma solução, infinitas ou nenhuma. Então, para discutir, a primeira coisa que a gente já concluiu é a seguinte. Então, se o k é diferente de 5, então é porque o sistema é possível determinado, ele só tem uma solução. Agora a gente vai ter que descobrir o que acontece se o k é igual a 5. Para a gente poder fechar aqui a nossa análise. Então, se o k for igual a 5, nós vamos pegar agora o mesmo sistema e ver o que acontece. Pega o sistema e vamos aqui embaixo ver o que acontece, ó. Se o k for igual a 5, então o sistema vai ficar assim. Ó, se o k for 5, no lugar desse k, a gente coloca... Eita! Agora sim, no lugar do k, a gente coloca o 5. E agora vamos resolver o sistema e ver o que acontece. Se a gente chegar em equações que não batam o resultado, é impossível. Se chegar em equações equivalentes, ele vai ser indeterminado. Vamos lá, para eliminar o x, a gente pode pegar essa primeira equação e já somar com a última, ó, direto. Somando a primeira com a última, a gente fica com x menos x, corta o x menos x, corta o x. 2y com mais 2y são 4y. 3z mais 5z dão 8z, igual a 8 mais 4, 12.
Pronto. Eliminamos o x. Para eliminar o x da segunda, a gente vai ter que multiplicar a primeira equação por 3, por menos 3, e somar com a de baixo, ó. Vamos lá. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Com mais 3x, zerou. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Com mais 1, 5. Menos 5, né? Menos 6 com mais 1, menos 5y. Menos 3 vezes 3 dá menos 9z. Menos 9 com menos 1 dá menos 10z. Igual a menos 3 vezes 8 dá menos 24. Menos 24 com mais 14 dá menos 10. Beleza? Esse é o novo sistema, ó. Para resolver esse sistema, agora a gente tem algumas opções. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquela multiplicação cruzada, mas eu acho que nesse caso é mais fácil a gente dar uma simplificada. Olha só. Vamos fazer o seguinte? Vamos calcular, vamos dividir todo mundo por 2. Ó, divide todo mundo por 5 aqui, desculpa, e aqui por 4, porque dá para dividir todo mundo ali por 5 e por 4. Ó. Dividindo todo mundo da primeira equação por 4, por 5, você vai ficar com menos 5 dividido por 5 dá menos 1y. Menos 10 dividido por 5 dá menos 2z. É igual a menos 10 por 5 menos 2. Embaixo, dividindo todo mundo por 4. 4 dividido por 4 dá 1y. 8 dividido por 4 dá 2z. E 12 por 4 dá 3. Veja o que vai acontecer agora. Ó. Somou as duas equações, porque agora já estão as letras de sinal trocado. Ó. Y menos y se anula. Depois, 2z menos 2z também. E 3 menos 2 dá 1. Do lado de cá não sobrou nada, do lado de cá sobrou 1. Conclusão, equação incompatível, sistema é impossível. Moral da história, se o k não for 5, ele só vai ter uma solução. Mas se o k for igual a 5, aí ele vai ser impossível. Então é assim que a gente classifica o sistema, ó, discute. Então, discutir o sistema é dizer o que acontece com ele dependendo do valor k que nós escolhermos. Se a gente escolher um k diferente de 5, ele vai ser possível, determinado, só uma solução. Agora, se o k for 5, como nós vimos aqui, a gente chega a uma equação que é absurda, que é mentirosa, e aí o sistema será impossível. Tá bom? Ô, turma, eu fico por aqui e o nosso estudo sobre sistemas, matrizes e determinantes também acabou. Ufa! Na próxima semana, a gente começa a falar sobre geometria espacial. Pelo menos é mais aplicado, não é tão viajado que nessa matéria, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau!